Olá, na pauta do programa Movimento de hoje, nós vamos falar sobre o processo psicológico para a preparação de pais que pretendem adotar as crianças. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a psicóloga, que é a Ana Carolina Canassa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos também falar como são os movimentos aqui em Uberaba, né, os apoios que existem e também saber, né, Ana Carolina, que esse processo, esse projeto de vocês segue requisitos da comarca aqui de Uberaba. Então tem uma legislação aí que orienta vocês. Como é que é feito? Esse projeto que a gente faz, ele chama Oficinas Preparatórias para Pretendentes à Adoção. Ele vai seguindo, como você disse, os requisitos da comarca de Uberaba. Nós realizamos 9 encontros com os pretendentes. Pretendentes são as pessoas que querem adotar, que desejam adotar. Elas precisam passar por essa preparação antes de elas conseguirem seguir pelo processo do cadastro de adoção. E esse encontro as oficinas a gente realiza nesses 9 encontros e o nosso objetivo é trabalhar bastante a psicoeducação que a gente fala. Né? A gente trabalha questões emocionais dos pretendentes, questões internas, frustrações, a gente trabalha muito sobre o desejo, sobre a motivação em adotar. É muito importante para nós conhecer sobre essa motivação, conhecer sobre esse desejo, para que a gente possa seguir num trabalho bacana com eles, realmente dessa preparação inicial. E também, como psicoeducativo, processo de orientação, de psicoeducação sobre algumas questões importantes sobre a adoção. Bom, vou apresentar mais aqui para vocês sobre a formação acadêmica da Ana Carolina. Ela é psicóloga formada pela UFTM, é mestre em Psicologia e Saúde do programa de pós-graduação em Psicologia também da UFTM, especialista em Psicologia Jurídica e Psicologia Forense e atualmente ela atua como psicóloga clínica no Espaço Integrar e como estagiária de pós-graduação no setor psicossocial, no setor do Fórum, né, do Fórum de Uberaba. E é integrante do Grupo Interinstitucional Pró-Adoção de Uberaba, que é o GIPA, e também é voluntária do GRAU. Fala um pouquinho para a gente do GIPA. O que é o GIPA? O GIPA é um grupo que é formado por vários lugares e instituições da cidade que trabalham em questões relacionadas à infância e juventude, principalmente institucionalização e adoção. Então, é formada pela promotoria, é formada pela equipe técnica do fórum, formada também pelo GRAAL e pelas universidades, pela UFTM, pela Uniub, e também por profissionais voluntários, que às vezes não estão ligados a nenhuma dessas instituições, mas são voluntários também no grupo. Qual que é a metodologia que vocês trabalham no GIPA nessa preparação? A gente faz uma metodologia vivencial nas preparações. Então, existe a parte de orientação e educação, mas a gente preza muito mais pelo vivencial, porque a gente vai entendendo que para trabalhar essas questões emocionais dos pretendentes, esses processos internos deles, a gente precisa de algo muito mais próximo da realidade. A gente não consegue ser tão próximo da realidade, porque ainda somos um grupo fechado, né? Só nós, os pretendentes, mas dentro desse grupo, a gente traz dinâmicas, nós trazemos reflexões, discussões, tudo para tentar proporcionar o mais vivencial possível para eles. São grupos que vocês trabalham presencialmente? Presencialmente, atualmente presencialmente. Você falou aí, Ana Carolina, que assim, é fechado, lógico, né? Tem que ser mesmo, mas dá para adiantar, por exemplo, em termos de vivência, em termos de oficina, o que de fato, no concreto, é feito? Alguns temas que a gente trabalha sobre construção do amor, sobre construção de vínculo, nós trabalhamos sobre motivações, sobre desejo, trabalhamos sobre a família de origem das crianças, não especificamente das crianças que estão nas instituições, mas temas que englobam família de origem, família biológica das crianças, história das crianças. Trabalhamos também sobre as expectativas dos pretendentes, sobre o que nós chamamos de cenas temidas, que são alguns estereótipos, alguns pensamentos que eles podem ter, que possam trazer medo, que possam trazer angústia. Trabalhamos também a ansiedade, mas trabalhamos também principalmente o sonhar. A gente acha muito importante o sonhar, né? Trabalhamos as expectativas que vêm desse sonhar, mas a gente entende que eles só estão ali porque eles sonham, então a gente trabalha muito isso. E tem casais que já têm filhos e querem adotar, Sim. Ou a maioria que não tem filhos? Se a gente for falar da maioria, a maioria não tem filhos. Mas em algumas oficinas já apareceram sim casais que já têm filhos biológicos
e que desejam adotar, ou às vezes uniões que uma pessoa do casal já tem um filho, mas naquela nova relação não, e eles desejam adotar por diversos motivos. Mas a gente tem configurações muito diversas. Temos pessoas solteiras também que participam das oficinas. Homoafetivo, casal Homoafetivos também. E existe já, eles já chegam assim determinado, eu quero adotar uma criança mais em determinada faixa etária? Normalmente sim. A gente percebe muito que no começo das oficinas ele já vem com uma ideia muito pronta. Também, voltando no sonhar, eles já vão sonhando e já vão gestando muito isso na mente deles antes de começarem as oficinas, porque a oficina é como se fosse o terceiro passo para o processo, né? Porque é um pré-requisito. É um pré-requisito. Então, primeiro eles vão demonstrar interesse, levar sua documentação na comarca, depois eles vão passar pelo processo de avaliação psicológica e depois que eles vão para as oficinas. Então, às vezes demora um tempo até chegar nas oficinas, eles já estão sonhando, já estão imaginando, já estão com a criança prontinha na cabeça deles. Mas uma coisa muito bacana que a gente vai percebendo, como são 9 encontros, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai discutindo, que a gente vai entrando em certos pontos, nós vamos vendo também uma certa mudança, às vezes, no final. Tem pessoas que se mantêm muito firmes com o seu perfil de quando chegou, mas muitas pessoas que a gente vê essa modificação. Às vezes ampliam o perfil, às vezes pensam em adotar um perfil que nunca tinham imaginado, mas que viram que dão conta, que viram que gostam. Então, a gente vai percebendo que tem muitas mudanças positivas com as oficinas. Como eles fazem parte de um cadastro nacional, então eles podem adotar a criança de qualquer estado. Mas existe uma preferência para o regional, para o local? Isso é como se fossem 3 cadastros. Existe o cadastro municipal, que são das crianças da cidade, o estadual, das crianças de Minas Gerais, e o nacional, que é de todo o Brasil. Mas os pretendentes, quando eles entram nesse cadastro, que é o SNA, na verdade, que é o Sistema Nacional de Adoção, eles vão colocar nesse cadastro quais estados do país que eles estão disponíveis para essa adoção. Porque como a adoção, quando acontece o contato, né, quando o pretendente está no cadastro, a criança existe e é feito esse contato com eles, é tudo muito rápido. Então, se for um estado muito longe, talvez a pessoa não consegue se organizar num período mais rápido, não consegue se organizar para ir para lá, né? Então eles têm essa liberdade antes de já colocar os estados que eles estão disponíveis. Mas é dada essa opção para eles, não só de Uberaba e Minas, mas de quantos estados do Brasil que eles puderem ir. Você já traz aí um amparo para a minha pergunta em relação a questões econômicas, porque se ele também tem que se deslocar, tem um custo, né? E qual que é a faixa etária, que eu já vou te perguntar, a faixa etária desses pais pretendentes e da condição econômica deles? Hoje em dia, a gente tem visto, perfis de pretendentes muito diversos mesmo. Então, nós vemos pessoas mais velhas, nós vemos pessoas mais jovens também. Eu acho que há alguns anos atrás, nós vemos mais pessoas mais velhas, porque ainda mais velha seria qual idade? Mais velhas eu digo de um período que 40 mais. Que um período porque antigamente, hoje ainda aparece muito, mas antes era mais frequente isso. Vinha muito como motivação, muito questões de infertilidade, ou até de já estarem, as mulheres estarem com mais de 35 anos, 35 anos, e já estarem optando pela adoção por questões biológicas mesmo. Mas hoje em dia, ainda essa é uma motivação muito grande, mas hoje está muito diverso. Então, pessoas jovens, pessoas de mais de 40 anos, pessoas de mais de 50 anos também estão procurando pela adoção. A questão econômica também é muito diversa. Muito diversa. A gente vê pessoas de diversos jeitos, de diversos tipos, de diversos empregos, de diversas questões econômicas buscando adotar. Acho que isso é o que eu não consigo te dar uma estimativa, porque é muito diverso mesmo. Bom, você falou, Ana Carolina, de 9 encontros. Isso. Quantas pessoas participam? Quantos casais, né? Porque tem que ser o casal, né? Quando casal, sim, o casal precisa ser o casal. É um processo que é um processo para as duas pessoas,
né? As duas pessoas, elas precisam ter o certificado no final. Como eu disse no começo, também tem pessoas solteiras, mas quando a pessoa está dentro de um relacionamento, precisa ser o casal. E o casal precisa, os dois precisam ter o certificado. Normalmente, que participam das oficinas, não tem um número exato, mas um número que nós, enquanto grupo, entendemos que, como eu disse, dinâmicas, né, um encontro vivencial, para que a gente conseguisse ter o maior aproveitamento das reflexões e da vivência, a gente entende que em torno de 15 e 17 pessoas é um número bacana para que isso aconteça. Menos que isso é possível, mas muito menos, 10 pessoas, a gente sente um pouco de falta de ter mais, né, para enriquecer. E mais do que isso, são muitos questionamentos, muitas falas, e isso pode dificultar um pouco de que todo mundo consiga participar, né, de que seja vivencial mesmo. Então, em torno de 15 e 17 pessoas é o que participam em cada oficina. Já aconteceu de alguém desistir dessa caminhada? Já aconteceu de pessoas desistirem ao longo do caminho, já aconteceu de desistirem ao final, de falarem pra gente, algumas pessoas abrem, outras não, mas de falarem que perceberam que com as oficinas, que o que elas queriam não era adoção mesmo, não era o que elas imaginavam, né, e seguir por outros caminhos. E também a gente vê que acontece, mesmo depois desse processo de adotar, infelizmente ainda acontece dela não conseguir se organizar, né? E abrir mão dessa adoção, como dizem, devolver a criança. Isso. Acontece em Uberaba também, na região? Acontece, não vou te falar que não acontece, mas acontece num número muito pequeno. Uma coisa que nós percebemos também é que desde 2010, quando o GIPA nasceu, digamos assim, que nós começamos com as oficinas, o número dessas devoluções ele diminuiu muito, justamente por isso, porque temos as oficinas que vão ajudando nesse processo, né, de conscientização, temos o GRAU também, que faz um trabalho muito importante nessa preparação. Depois que eles saem das oficinas, eles já participam das reuniões, e depois que adotam também participam. Então, tudo isso vai ajudando muito para que essas devoluções diminuam, mas em números bem pequenos, ainda assim podem acontecer até durante o estágio de convivência, que muitas vezes, dependendo do avançar, né, porque a gente está falando de processo... Qual é o estágio de convivência? Estágio de convivência é o momento que vem após as oficinas, né? As oficinas terminam, eles entram no cadastro, que é o Sistema Nacional de Adoção, e tendo uma criança que é do perfil desse casal, dessa pessoa, eles são vinculados nesse cadastro, é onde ocorre a ligação para os pretendentes, né, para informar sobre essa criança, se eles têm interesse em conhecer. Tendo interesse em conhecer, tendo interesse em iniciar o processo, é o que a gente chama de estágio de convivência, que são esses encontros iniciais entre os pretendentes e as crianças, né? E aqui, salvo que todo momento que eu falar crianças, englobam crianças, bebês, adolescentes, né? Então, quando eles querem iniciar esse processo de conhecer a criança, é chamado de estágio de convivência. Segundo a lei, ela dita que o estágio de convivência deve ocorrer por, no máximo, 90 dias. Só que aqui a gente está falando de pessoas, né? Estamos falando de emoções, de humano. Então, pode ser menos, pode ser mais, a depender da demanda, principalmente da criança. A gente sempre tenta ver pelo melhor interesse da criança. Então, em muitos momentos, durante esse estágio de convivência, que pode acontecer com as pessoas indo visitar as crianças nas casas de acolhimento, levando para passear, para um passeio, é tudo feito muito devagarzinho, muitas etapas. Então, passa um tempo primeiro, passa uma tarde, conhece, depois pode passar uma tarde fora da casa de acolhimento. Quando já está um pouquinho mais avançado, que a criança já se sente mais confortável, o casal, a pessoa também se sente mais confortável, pode passar um dia, um final de semana na casa deles, então vai tudo bem devagarzinho. Muitas vezes durante esse processo também acontecem dos casais ou das pessoas delas acabarem entendendo que elas não querem, não podem, não conseguem continuar. Imagina bem que tem uma preparação para os pais pretendentes e para as crianças. Porque também não se adapta, sai, passa essa convivência aí, a criança fala, não é essa criança. Exatamente. Isso é muito doído para a criança, isso é algo que não deve acontecer, na verdade, né? Isso é algo que acontece, né? Mas não deve acontecer, justamente para preservar essa criança. Então, por isso que a gente trabalha tanto na preparação desses pais, justamente para que esses percalços no caminho vão acontecer, mas que essas desistências, essas devoluções, elas não aconteçam, porque para a criança é extremamente prejudicial. É um novo abandono para ela.
né? Porque houve primeiro abandono emocional e físico, né, da família de origem, que para a criança, né, isso entendendo da perspectiva da criança, ela sente isso como um abandono. Depois, novamente, um pretendente, um casal que vai conhecê-las, mas em algum momento deixa de querer, elas também entendem como um novo abandono. Então, isso é muito prejudicial para elas. Nós olhamos o lado do pretendente, o lado dos casais, o lado das pessoas, e agora do seu lado, do lado da equipe que prepara esses casais. Vocês também, às vezes, já informam, antes de dar esse certificado, que a pessoa não é apta? Acontece isso? Uma ótima pergunta que você fez, porque nas oficinas, as oficinas não são avaliativas. Então, no final, a gente não fala para a pessoa se ela está apta ou não. Isso acontece num processo antes, que é o processo de avaliação psicossocial, que é feito no fórum. Aí sim, eles recebem um parecer favorável ou não favorável. Recebendo um parecer favorável, eles podem frequentar as oficinas. Recebendo um parecer não favorável, às vezes eles podem participar de uma nova reavaliação, depende muito do caminho que a equipe do fórum quer seguir. Mas falando das oficinas, elas não são avaliativas, então no final a gente não fala se a pessoa pode ou não continuar, porque a gente entende que esse processo já aconteceu, né? Ela já está com parecer favorável, mas elas são eliminatórias, no sentido de que se você não fizer a oficina, você não consegue seguir no processo. Então, elas não são avaliativas, mas elas são necessárias para acontecer. Mas ainda assim, se a gente perceber de alguma pessoa, de algum casal, com questões que a gente acha que é importante deles darem olhar um pouquinho mais para isso, depois da gente continuar as oficinas, a gente sempre conversa. A gente não elimina eles, mas a gente conversa bastante. Falando de equipe, nós estamos aqui com a psicóloga, que é a minha colega de arte-terapia, acompanhando a nossa entrevista, né? A Carla Monteiro. Bem-vinda, viu, Carla? E como é esse grupo? Quantas pessoas compõem essa equipe? Não vou conseguir te falar exatamente o número de pessoas, mas são bastante pessoas, assim, temos profissionais voluntários, temos professoras das universidades de Uberaba, professoras da universidade... Todos psicólogos? Não, temos psicólogas, acho que eu diria que a maioria são psicólogas. Psicólogas tanto voluntárias, tanto das universidades, quanto da equipe técnica. Da equipe técnica do Fórum são as assistentes sociais, também das universidades temos professoras assistentes sociais, temos um promotor, que também faz parte. Então, é essa equipe. A equipe técnica, a equipe da promotoria, a equipe das universidades, mas eu diria que a gente tem em torno de uns 8, 10 voluntários dentro do GIPA. Olha, lembrando aqui que dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção e vocês realizam eventos, né? Isso. O que vocês estão preparando? Nós estamos preparando o Dia Nacional da Adoção. O Dia Nacional da Adoção, que é o que a gente apelidou de DNA. Esse ano vai ser o nosso 5º DNA, vai acontecer no dia 23 de maio, às 19h30, no Auditório Esmeralda, no prédio da reitoria da UFTM. E esse ano o nosso tema vai ser sobre buscativa. Buscativa, a construção para além da fotografia. Então, nós vamos ter profissionais que são extremamente competentes, que trabalham na área, que vão poder falar para a gente sobre a buscativa, vão poder tirar dúvidas, vão poder contar sobre todo o processo para a gente. E vai ser um evento bem bacana, dia 23 de maio. Bom, a gente fala em buscativa para a questão da educação, é ir lá buscar o aluno e trazer para a sala de aula. Como é essa buscativa para os pretendentes para vocês trabalharem? A buscativa na adoção é um processo que, quando a criança e os pretendentes eles estão dentro do SNA, as crianças elas têm o seu perfil, né? E os pretendentes eles colocam o perfil de crianças que eles estão interessados, disponíveis a adotar. Quando nós vamos fazer a vinculação dessas crianças com pretendentes, então a gente sempre fala, nós não procuramos crianças para as famílias, nós procuramos famílias para as crianças. Então, quando nós vamos fazer esse processo de fazer a vinculação de criança com famílias, algumas crianças, dependendo do perfil, nós não encontramos pretendentes dentro do cadastro. Quando isso acontece, a gente pode passar para o processo de buscativa. Lembrando que a gente busca para as crianças no âmbito municipal, estadual e nacional. E aí seguimos para a buscativa. A buscativa já é um processo que ocorre com os grupos de apoio à adoção, como o GRAAL, né? No Brasil existem vários grupos de apoio à adoção. O GRAAL é o grupo de apoio à adoção de Uberaba.
E essa busca ativa, ela pode acontecer por meio de fotos das crianças, desenhos, alguma... Aí que entra a arte da fotografia. Isso, aí que no entra a evento. arte da fotografia. E alguma característica da criança, idade, alguma coisa que ela gosta, nome. E até o nome do nosso evento, que é a Construção para Além da Fotografia, é justamente para a gente falar sobre esse processo de que, com a busca ativa, com essa arte que a gente recebe dessas crianças, a gente tem a fotografia, a gente tem a imagem, né? Então, nós queremos conversar para o que está além dessa imagem, né? Para aquela pessoa real que existe para além daquela imagem, para além do idealizado, para além das expectativas que os pretendentes podem ter ao olhar para aquela imagem. A imagem começa ali pelo simbólico, né? Isso. Mas você tem que caminhar um pouco mais. E você trouxe aí pra gente sobre questão de perfil. Qual que é o perfil que às vezes é mais buscado pelos pais pretendentes? Geralmente, o que nós vemos, a maioria ainda é buscado crianças, bebês. Sem nenhum tipo de doença e sem grupo de irmãos. Em Uberaba, a gente... Acho que podemos falar que com as oficinas, com o trabalho do GIP, com o trabalho do Grau, a gente consegue ver até uma diversificada nesses perfis, porque, estou falando de Uberaba porque é onde eu conheço, né, onde eu trabalho, porque como a gente isso é muito discutido na cidade, né, existem esses órgãos, a gente vai vendo que vai existindo essa diversificada de perfis, não vai sendo só isso, mas ainda é o mais procurado, meninas, bebês, sem doenças e sem grupo de irmãos, o que é muito diferente da realidade dos acolhimentos. Que geralmente são crianças de idades maiores, adolescentes, grupos de irmãos. São esses perfis, né, são essas as crianças que estão nos nossos acolhimentos. Bom, nós estamos quase encerrando aqui o nosso tempo, então eu quero te agradecer muito e falar sobre a expectativa aí de vocês, se tem mudado, esse modelo tem mudado no mundo inteiro, né? As pessoas estão mais abertas, mais receptivas para a adoção. Isso é uma realidade que vocês veem no grupo? Com certeza, com certeza. E isso nós percebemos, assim, muito, muito mesmo. Ao longo dos anos, a gente vai percebendo tanto que mais pessoas vão buscando adoção e vão buscando adoção, não só por esses motivos de infertilidade, de não conseguir gestar biologicamente, mas por motivos de entenderem a adoção como mais uma possibilidade de ter família e não como uma possibilidade secundária ou como antes tinham muitos estereótipos, né, de que a adoção não era uma coisa legal e tudo, mas hoje a gente vê que tem uma mudança muito grande, as pessoas estão muito mais abertas a conhecer, estão muito mais abertas a ouvir, a procurar, a se inteirar sobre o assunto, a tirar dúvidas, então a gente vem percebendo essa mudança grande, sim. Bom, então tá aí, nós falamos sobre o preparo psicológico para a adoção de crianças, a preparação dos pais. Eu conversei com a psicóloga Ana Carolina Canassa. Muito obrigada por estar aqui, tá? Parabéns pelo trabalho, para todos vocês. Viu? Eu que te agradeço, Vacília. Muito obrigada pelo convite, por me receber aqui, por permitir que eu fale um pouquinho do nosso trabalho para você. E vamos participar do evento, né? O evento é aberto ao público? O evento é aberto ao público, nós temos inscrições, vamos emitir certificado. Então, dia 23 de maio. Dia 23 de maio, lá no prédio da UFTM. Muito obrigada por sua companhia. Esse programa também você pode acompanhar nos nossos canais do YouTube. Agora continua com a nossa programação na TV Câmara. Até breve.